o que quis fazer essa live, porque eu acho que eu tenho muito interesse em falar sobre os 2 assuntos, né. O canal a gente fala bastante sobre aviação, mas na verdade a gente também fala sobre saúde mental. Então, vamos lá, gente. Olha, primeiramente, eu queria deixar bem claro para vocês que falar desse assunto é sempre um pouco tabu, né? Eu acho que é uma coisa que sabemos que afasta um pouco as pessoas, de certa forma, e eu diria que é até um pouco por falta de conhecimento, falta de saber melhor e tudo mais. Então, desde que eu passei, né, por toda essa questão da depressão, de tomar remédio, de fazer terapia, eu sempre tive essa vontade de vir aqui falar com vocês, até para tirar um pouco esse tabu, pra tirar um pouco esse estigma. Vocês sabem que eu tenho muita vontade muita vontade não, eu falo pra todo mundo: "Faz terapia, faz terapia, faz terapia, faz terapia". E eu acho que na aviação isso fica muito evidente e vocês vão ver conforme eu começar a falar as coisas aqui pra vocês também. Então eu queria deixar bem claro, gente, pra vocês, antes da gente começar, que a minha intenção com essa live não é de maneira alguma falar pra vocês não irem, desestimular a vocês ou assustar de maneira alguma, tá? Muito pelo contrário, a minha vontade aqui é sempre a mesma de sempre, que inclusive é um dos motivos pelos quais eu comecei esse canal, que é trazer informações pra vocês sobre a aviação, como ela realmente é, os fatos, né, tanto as coisas que eu considero boas quanto as que eu considero ruins, mas sempre de uma maneira o mais imparcial possível, para que vocês possam definir, né, o que é bom para vocês e o que não é, tá? Mas sempre trazendo a aviação justamente como uma carreira, gente, como um emprego, como uma área de trabalho, como qualquer outra, no caso. Então, é muito difícil a gente não falar disso. Na verdade, a gente precisa falar disso, tá? Principalmente por conta das coisas que eu vou falar pra vocês aqui hoje. É uma coisa que vocês precisam saber. Por quê? Porque conhecimento, gente, conhecimento é poder. No final dessa live, eu vou abrir para as dúvidas, como eu falei, e além disso, eu vou dar as minhas recomendações para você que já está na aviação ou para você que quer começar a voar, como você pode, na verdade, driblar um pouco essas questões que a gente vai discutir aqui. Então, como eu falei para vocês, conhecimento é poder e a gente precisa saber disso daqui, tudo que eu vou falar para vocês. Eu vou deixar linkado também na descrição todos os estudos que eu vou citar para vocês aqui, tá? Para vocês terem essas fontes, para vocês irem lá, para vocês lerem também, porque eu peguei só uns pedaços. Mas se vocês vão lá e vocês dão uma lida no geral, vocês vão entender do que eu tô falando. Esse primeiro estudo que eu peguei aqui, gente, ele é de 2009, da Biblioteca Digital Brasileira de Tese e Dissertações. E assim, gente, eu sempre brinquei, na verdade, né? Sempre falei para os meus amigos que todo comissário era meio depressivo ou alcoólatra. E depois eu achei um artigo aqui de um psiquiatra e ele diz assim, ó, um pedaço, né? Alguns usam bebidas alcoólicas para aliviar o estresse e outros desenvolvem o alcoolismo, uma das principais causas de afastamento entre os aeronautas no Brasil. Então, na verdade, depois que eu li isso, fez muito sentido, porque na minha cabeça era justamente isso que acontecia. Os que estão na aviação, normalmente, gente, vocês vão ver conforme eu for falando pra vocês, não é que a aviação causa depressão, causa ansiedade, causa transtornos, né? Mas muitas coisas, elas ficam maximizadas, vamos dizer assim, dentro da aviação. Significa que se você tem problemas fora da aviação, o fato do seu estilo de vida e a maneira como você trabalha, onde você está inserido, vai deixar essas questões ainda mais evidentes. Pode ser que nem todos eles tenham depressão, né? Lógico que nem todo mundo tem depressão, mas a grande maioria deles chega a apresentar algum traço depressivo ou alguns episódios leves ou coisas desse tipo. Então, nessa tese aqui, né, nessa dissertação, na verdade, de 2009, a OMS diz que transtornos mentais como depressão e ansiedade afetam 30% dos trabalhadores. Essa dissertação aqui, ela fala de prontuários de 648 comissários, sendo 105 homens e 543 mulheres, durante 5 anos. Então, comissários de bordo ingressam muito cedo no mercado de trabalho e também adoecem cedo, em média após uns 10 anos de trabalho. Juntando essa dissertação que eu peguei aqui, junto com esse artigo do Dr. Leonardo Palmeira, que é um psiquiatra, essa causa, né, as doenças mentais, elas estão assim entre é a primeira causa de afastamento por doença entre os aeronautas. Então, a psiquiatria que ele diz, no caso, então esses transtornos todos são as principais causas de afastamento. Não só a depressão e a ansiedade, tá, gente? Isso engloba um monte de coisa, mas também essa questão. Então, assim, as mulheres adoecem mais cedo e são afastadas principalmente por depressão
enquanto a ansiedade afeta mais os homens. E a maior frequência desse transtorno em comparação às demais categorias profissionais pode se dever a fatores associados às empresas e fatores psicossociais. O que acontece? É aquilo que eu falei para vocês, né? Não é que a aviação em si vai causar depressão, vai causar ansiedade, mas existem inúmeros fatores, começando pelos fatores fisiológicos, e tem um outro estudo que eu peguei aqui em 2012, que fala sobre incidência de sintomas de ansiedade e depressão em aeronautas, e como eu falei, eu vou deixar todos esses links aqui depois para vocês darem uma lida também. Ela fez um teste com 40 indivíduos, então 20 comissários, 10 comandantes e 10 copilotos de ambos sexos, mas não especificou quais sexos, quantidade de cada um. E aí, na verdade, aqui esse estudo ele fala de várias outras coisas além da depressão e da ansiedade. Mas ele fala: conclusões, comissários foram os únicos que apresentaram sinais de ansiedade grave. E eu acredito que seja bastante pelo fato da gente ter que lidar com bastante gente, né? Enquanto os comandantes e os copilotos eles ficam mais ali dentro da cabine, mas não que eles não sejam afetados também. 52,5% afirmaram ter sentimentos de tristeza. E o que acontece? No próprio artigo do Dr. Leonardo Palmeira, ele fala que o aeronauta reluta em procurar psiquiatria por medo do afastamento. Então, isso é uma coisa que acontece muito, e eu acho que isso é também, inclusive, uma cultura das empresas aéreas no geral, tá? Tanto aqui no Brasil quanto lá em Dubai existe muito essa cultura de medo, gente, medo mesmo de você dar atestado. Por quê? Como é um trabalho teoricamente impessoal, no sentido de a sua chefia não está trabalhando diretamente com você, tá? A sua chefia ela trabalha em solo e você está trabalhando em voo. E a gente sempre fala que se você está fazendo o seu trabalho muito bem feito, a chefia não vai necessariamente saber quem você é. Se eles sabem o seu nome é porque alguma coisa deu errado. Por quê? Justamente todo mundo ali é treinado para fazer um trabalho X. Enquanto você está fazendo esse trabalho X muito bem feito, não tem por que eles saberem quem você é. E quando chega no momento de fazer um upgrade, né, pegar uma promoção, enfim, o seu file, o seu histórico dentro da empresa conta muito. E o que conta também dentro desse histórico? É o número de atestados que você já deu. Os tripulantes, eles têm muito esse estigma de dar atestado. Muita gente vai voar doente, muita gente, enfim, até coloca a sua própria vida em risco ou até a vida de outras pessoas, porque vai trabalhar realmente muito doente. Às vezes as pessoas vão doentes e aí tem que ficar nos pernoites, né? Tem que ficar nos destinos porque não conseguem voltar. E aí é sempre aquela questão de por que você veio trabalhar se você já sabia que você estava doente. E é justamente porque as pessoas têm muito medo de dar atestado, porque elas têm medo de serem mandadas embora, elas têm medo de serem afastadas. Aqui no Brasil, a gente ainda tem o INSS. Em Dubai não existe isso, tá? É uma coisa contratual. Então a gente tem realmente essa questão de que se você para de voar depois de um determinado tempo, se eu não me engano, 45 dias corridos que você deu atestado, você já não recebe mais, né? Eles começam a cortar o seu salário. E isso é muito pesado, gente, para quando você, principalmente para quem mora fora da acomodação. Todas as vezes que eu peguei atestado que eu fiquei sem voar e não foram poucas vezes, eu não recebia. Então isso pesava muito também, né? Principalmente na sua recuperação, porque você sabe que você precisa voltar a voar, porque senão você não vai receber dinheiro. Enfim, isso tudo vai virando uma bola de neve. E aí ele diz aqui também: o aeronauta reluta em procurar ajuda e quando chega ao psiquiatra, vem, na maioria dos casos, já há mais de um ano com algum sintoma psiquiátrico. Porque o que acontece também, gente, é que os grandes sintomas da depressão, eles são muito sutis para comissários, né, para tripulantes no geral, porque envolve uma apatia muito grande com a vida, cansaço, insônia. Realmente são vários sintomas que a gente não sabe realmente se será que eu tô voando demais e eu tô super cansado e eu tô assim me sentindo desse jeito porque eu já não sei mais em que lugar do mundo eu estou, em que fuso horário eu estou. Já faz uma semana que eu não falo com ninguém, a não ser as pessoas com as quais eu tô voando, que não são pessoas que são íntimas minhas. Ou será que eu realmente tô doente e preciso fazer alguma coisa? A grande parte das vezes a gente sabe meio que no fundo que as coisas não estão indo muito bem, mas a gente tem uma relutância muito grande em procurar ajuda porque a gente acha que as coisas vão passar, que vai melhorar, que é só uma fase. E eu acho que a coisa começa a desandar realmente quando a gente começa a ter problemas na nossa vida pessoal. 42,5% tem sentimento de culpa. Aqui não disse exatamente o que é, qual culpa, né? Não colocou aqui. Mas 42,5% dos tripulantes têm sentimento de
culpa. E eu acho que isso também é muito curioso, entre aspas, de colocar, porque a gente sente realmente, a gente sente culpa porque a gente tá longe, a gente sente culpa porque a gente tá perdendo as pessoas crescerem, a gente não tá mais fazendo parte da vida das pessoas, a gente tá vivendo e fazendo um monte de memória e as pessoas não estão fazendo parte daquilo, então pessoas que você já tinha na sua vida, teoricamente, não estão fazendo parte da sua vida ativamente, sabe? Então, realmente, esse sentimento de culpa pode derivar de várias coisas. E eu acredito que para tripulantes que têm família, filhos, eu acho que isso seja ainda um pouco mais intenso, realmente. 52,5% afirmam não sentirem prazer nas coisas como antes. E eu acho que isso se dá a grande questão de como a gente estava falando, que até em condições normais, gente, já é difícil, porque você já fica realmente cansado. O fuso horário pega, não tem horário para comer, não tem horário para dormir, não tem horário para ver as pessoas. Eu acho que em condições normais a gente já fica muito cansado, a gente já tem mais dificuldade em ter uma vida normal, entre aspas, né? Eu até falava, a gente até diferenciava as pessoas que têm uma vida normal, a gente chamava de terráqueos, porque realmente não era, a gente vivia numa bolha. Eu sempre falava, a gente vive meio que numa bolha, porque a gente tá sempre esperando a próxima escala pra gente saber o que a gente vai fazer da nossa vida. A gente tá sempre esperando realmente o que vai acontecer, né? Quando a minha escala sair, eu vou poder resolver, então eu não sei. A gente vai vivendo aí de semana em semana, de voo em voo, de mês em mês e coisas desse tipo. 7,5% não encontram poder real em mais nada e 5% dizem estar insatisfeitos ou aborrecidos com tudo. E isso é muito engraçado, porque quando a gente voa por muito tempo, a gente começa a perceber isso, né? Acho que tem algumas lives aí que eu já fiz que o Dudes participou aqui comigo que a gente falou. Tem uns comissários que reclamam de absolutamente tudo, tudo, tudo que você fala, eles acham alguma coisa para reclamar. Tudo que tá acontecendo, eles reclamam da vida, eles reclamam do avião, eles reclamam do trabalho, eles reclamam do pernoite, eles reclamam dos passageiros, tudo, 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 tudo. E eu acho que também entra aí nessa questão, né, dessa infelicidade geral que acontece. Mas, gente, foi o que eu falei. Se acalmem, porque no final eu vou falar de como eu acho que dá pra. A aviação ela é uma carreira muito bonita, é algo que você realmente tem que experimentar na sua vida se você tiver essa oportunidade, se é uma coisa que você quer. E eu acho que tem um jeito de nivelar todas essas coisas, tá? Mas, como eu falei, preciso trazer aqui para vocês, porque estamos aqui para isso, não é isso? Apesar de todos esses números, 67,5% afirmam estar contentes com o exercício da profissão. Então, apesar de ser uma profissão, assim, teoricamente, bem, entre aspas, ingrata, né, nessas questões assim, as pessoas ainda estão contentes, elas ainda gostam de voar, que foi uma coisa que é uma coisa que eu sempre falei aqui, eu sempre gostei do que eu fiz, eu sempre gostei da aviação, sempre gostei do estilo de vida. Então eu acho que eu não sei dizer exatamente se a gente não consegue enxergar ou se a gente acha que os benefícios valem bem mais a pena do que todas essas dores, mas as pessoas realmente gostam do exercício da profissão e é ok, né? Só que esse mesmo número de pessoas, no caso 67,5%, não saem de casa, não saem no pernoite, não socializam e ficam somente no hotel. E 70% concordam que estão muito cansados para quererem sair do hotel. Então, sabe quando a gente vê de fora e a gente fala, nossa, se eu pudesse viajar esse tanto e fosse de graça, e eu chegasse no hotel e lá, eu com certeza ia sair, eu com certeza ia fazer tudo, eu com certeza não sei o quê. Gente, o cansaço é tanto, e o cansaço mental e o cansaço físico é tão forte que a gente simplesmente não consegue. Né? A gente chega no hotel, o que a gente quer? Cama. A gente quer cama, banho, não quer mais ver ninguém, não quer mais falar com ninguém. Então, vocês estão vendo, 67,5% não socializam, ficam no hotel, 70% dizem que estão cansados demais para fazer alguma coisa. E isso é importantíssimo da gente falar aqui, porque tem muita gente que chega para aviação, vai para aviação porque gostaria de trabalhar viajando. Ah, eu gosto de viajar. Gostar de viajar não é um motivo bom o suficiente para você virar tripulante. Não é. Claro que você tem que ser uma pessoa que gosta de viajar, que gosta de estar em lugares diferentes. Mas se for só para você conhecer o mundo, a aviação não é para você. E eu vou deixar isso muito claro, vou até repetir. Se for só para conhecer o mundo, a aviação não é para você. Não é, gente, é muito cansativo. Então, ó, por meio dos resultados dos testes e questionários, sugere-se a hipótese de que o ambiente de trabalho é um dos fatores desencadeantes dos sintomas depressivos e ansiosos, produzindo sintomas não adaptativos ou disfuncionais, sendo mantidos por pensamentos distorcidos. Então, não necessariamente você, trabalhando na aviação, vai ter uma depressão ou vai desenvolver uma depressão ou uma ansiedade, mas você pode ter alguns sintomas, você pode ter algumas
algumas crises mais leves. Não tecnicamente vão fazer com que você tenha que ser afastado, mas se você não procura ajuda, se você não vai atrás de ver o que está acontecendo e fica encarando isso só como uma coisa normal, pode sim piorar, principalmente se você passar por algum problema muito grande na sua vida pessoal. Então, os episódios depressivos foram responsáveis por 44,5% do afastamento em mulheres e 35,49% dos homens. O aeronato reluta em procurar psiquiatria por meio do afastamento. Quando ele fala de algumas pessoas, né? Que ele estava falando de uma comissária que fora mandada pela sua chefia após perceberem que estava chorando nos voos. Isso, gente, é aquela coisa. Eu lembro que antes de eu começar a tomar a minha segunda medicação, eu tinha crises de choro que começavam do nada. Eu falei sobre isso, não sei se foi na última live, eu falei sobre isso em alguma das lives. E eu falei justamente isso, que do nada eu tinha umas crises de choro compulsivas, assim, sabe? Do nada, às vezes eu podia estar aqui falando com vocês e aí eu começava a chorar sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, e não conseguia parar e não tinha necessariamente, nesse momento, um gatilho. Não acontecia alguma coisa específica e aí eu começava a chorar, eu simplesmente começava a chorar. E aí, inclusive, eu fui até o meu psiquiatra e conversei com ele, eu já estava sendo medicada, mas eu falei para ele, alguma coisa está acontecendo, a gente vai ter que ajustar a dose, porque isso não é normal, não é um sentimento normal, eu simplesmente... eu falo, gente, é como, sei lá, sabe quando você tem muita vontade no banheiro e você não consegue segurar? É a mesma coisa, eu simplesmente começava a chorar do nada, só que não tinha nem a questão do segurar, né? Porque se a gente tem vontade de fazer xixi, a gente segura. O choro não, ele simplesmente vinha e eu chorava, chorava, chorava e passava. Então eu acho que isso acontece bastante. E ele fala, o doutor Leonardo fala, que muitas pessoas chegam até lá, ao psiquiatra, depois que eles já tiveram algum evento desses acontecendo, né? Ou era choro demais, ou algum problema com algum passageiro, ou algum problema com algum outro tripulante também, ou algumas questões até mais sérias, assim, colocavam, né, a vida das pessoas em risco e tudo mais. Então, eu acho que, o aeronauta que chega ao psiquiatra vem, na maioria dos casos, há mais de um ano com algum sintoma psiquiátrico. Vem encaminhado por conta de algum evento mais grave que o colocou à prova. Ataque de pânico, choro compulsivo, descontrole e incidentes em pernoites. Então, justamente, as pessoas, elas realmente acham que as coisas vão passar e elas vão levando a vida delas normalmente, até que em um momento a gente simplesmente explode. Os comissários da primeira classe são menos suscetíveis a isso? Eu acho que não, gente. Eu acho que não é uma questão do trabalho em si, né, no sentido de como você está trabalhando com o que, da maneira que você está trabalhando. Eu acho que é o estilo de vida no geral. Inclusive, eu acho que pelos estudos que eu li, as comissárias da primeira classe são as que mais têm dificuldade, na verdade, porque elas estão há mais tempo dentro da aviação. E quanto mais tempo você passa na aviação, mais suscetível você está a isso por conta dos efeitos na sua vida, né, no seu corpo, na sua mente realmente. Então, quanto mais tempo você fica, mais suscetível você está. Então, aí fala, né, o confinamento, fuso horário, privação de sono, a relação com o passageiro, a relação com a empresa, problemas financeiros, problemas familiares, agravam muito essas situações e questões. E as síndromes depressivas estão no topo da lista de afastamento. Normalmente, ela é moderada e não necessariamente impede o exercício da profissão, mas se não tratada, pode se agravar com o tempo, surgindo aí ideias de morte e suicídio. E, gente, eu acho que nesses 6 anos que eu estive aí na Emirates, eu fiquei sabendo de pelo menos uns 4 suicídios, e um deles era de uma pessoa, teoricamente, ela não era próxima minha, mas era uma conhecida, sabe, assim? Era uma pessoa que era amiga de uma amiga, e às vezes a gente saía junto, e a gente ia pra balada, e eu lembro que ela se jogou da sacada, e foi um choque para todos nós, porque uma semana antes a gente tinha ido pra balada junto, e depois de uma semana a gente ficou sabendo que ela tinha se jogado. E eu acredito que muitas outras pessoas acabam indo por esse caminho, só que a gente não fica sabendo porque a empresa cobre, né, gente? A empresa não é da empresa realmente, como fala, interesse da empresa colocar assim para todo mundo, né, que essas coisas estão acontecendo. E é muito triste você pensar, né, a pessoa se sente tão desamparada, se sente tão sozinha. Num quarto de hotel é uma coisa teoricamente tão impessoal, se você para pra pensar. Então eu acho que é difícil, porque daí aqui ele fala, os sintomas psicológicos apresentados por aeronautas são muito variados e dependem das características de temperamento e de personalidade de cada um. E aí ele listou um monte, eu não vou falar todos, mas eu vou deixar aqui o link para vocês depois darem uma lida
mas eu sublinhei aqui os que eu já senti e os que eu sei que outras pessoas já sentiram porque elas falaram pra mim. Então, ó, medo de alguém morrer na família e não poder chegar pra se despedir, medo de sofrer um acidente em um país estranho e não voltar pra casa, medo de sofrer um infarto ou algum outro acidente no pernoite e não ser socorrido. Inclusive, gente, pra quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe realmente que eu tenho muito medo de cair na banheira e morrer, né, gente? Eu sempre tive esse medo. Desde que eu comecei a voar, eu tenho esse medo de acontecer alguma coisa no hotel e eu estar sozinha e ninguém ficar sabendo. E isso começou porque quando eu cheguei em Dubai, eu escorreguei na banheira na minha primeira noite lá. Veio esse sentimento em mim de que, meu Deus, se eu morrer aqui, ninguém vai nem saber, porque a menina que morava comigo nem me conhecia direito, né? Então ela não ia ficar entrando no meu quarto pra ver se eu tava viva ou se tava morta. Então, realmente, isso acontecia. Ideias de suicídio ou acreditar que possa perder o controle e pular da janela do hotel. Ideias repetitivas de que algo de grave pode estar ocorrendo a algum familiar. Medo de alguém invadir o seu quarto, isso eu tinha muito medo, gente. Inclusive, se eu ficasse em hotéis que não tinha aquela chavinha dentro da porta, sabe? Aquela tranca por dentro, não só a tranca normal, mas a corrente, eu não dormia. Eu tinha que colocar minha mala, colocava uma cadeira e tal, mas eu simplesmente não conseguia dormir. Ansiedade na forma de palpitação, taquicardia, falta de ar ou inquietação e agitação, crises de choro durante o voo ou nos pernoites, intolerância com o passageiro ou estado de irritabilidade constante, sentimento de solidão e desamparo no voo e nos pernoites, dificuldade para conciliar o sono nos pernoites por não conseguir se desligar, entre aspas, falta de atenção ou atrapalhar-se em procedimentos do voo ou ser desastroso em tarefas que antes exercia com facilidade. E muitos outros, né? Como eu falei, eu não vou ficar listando todos, mas realmente esses são alguns que eu já senti, ou que os meus amigos já sentiram, ou que outros tripulantes com quem eu já voei às vezes falavam sobre. Hábitos de vida, falta de rotina e horários, distanciamento da família contribuem para o aumento dessa vulnerabilidade. Então, assim, gente, é bastante coisa, são várias coisas para ler, várias leituras que eu vou deixar aí para vocês fazerem, para vocês pensarem, refletirem, mas a gente tem que falar sobre isso. E aí, como eu falei para você que é comissário, ou para você que quer ser comissário, como que a gente pode então usar essas informações a nosso favor? Comece desde já a ter hábitos saudáveis, tá? Porque se a gente não consegue controlar determinadas áreas da nossa vida, coisas que vão acontecer com a gente, tem coisas que a gente consegue controlar sim. Criar hábitos saudáveis no sentido de já cuidar da sua alimentação, já criar um hábito de se exercitar, para você cuidar realmente do seu corpo físico da melhor maneira que você puder, só vai te ajudar lá na frente, tá? Porque eu acho que isso é primordial se você quiser ter uma vida saudável dentro da aviação. Tá? Você vai ter que se acostumar a trazer tudo isso para dentro da sua rotina. E isso vai ter que passar a ser uma prioridade. A sua saúde, tanto física quanto mental, vai ser uma prioridade, gente. Vai ter que ser, tá? Porque o seu emprego exige isso de você, exige que você esteja saudável. Até para você aumentar a sua imunidade, porque estar sempre em lugares diferentes, uma hora quente, uma hora frio, em ambientes estranhos, teoricamente, isso realmente já vai abaixar a sua imunidade. Fora que você tá voando, trabalhando com milhares e milhares de pessoas aí por mês, né? A gente não precisa nem falar muito sobre isso por conta da pandemia, mas é aquela questão, né, de você tá muito suscetível a coisas acontecerem, e não é só, quando a gente fala, nossa, trabalhar na aviação, a gente pensa, né, medo de morrer porque o avião caiu. Tanta coisa pode acontecer, gente, dentro da aviação, que faz esse trabalho ser insalubre. Não só o avião cair, mas tem várias coisas que podem acontecer. E você tem que estar preparado para isso, tanto psicologicamente falando, né? Mentalmente, emocionalmente falando, quanto fisicamente falando. Por isso que a gente fala. Eu me afastei, por exemplo, porque eu tive um problema no meu pulso. Não foi só por conta da minha saúde mental, né? Eu tive um problema no meu pulso por conta do trabalho. Então é um trabalho que vai pesar no seu físico. Quanto mais você se fortalecer para isso, melhor. Cuida das suas costas, cuida dos seus pulsos. Realmente tenha a sua saúde em dia e como uma prioridade na sua vida. Já faça isso desde já cria esse hábito. Porque quando você estiver voando, você estiver cansado, você estiver estressado, você vai deixar isso para depois. Quanto mais você deixa isso para depois, pior as coisas vão ficando. E é aquilo que a gente fala, o exercício físico, a boa alimentação, já é parte de um tratamento antidepressivo, realmente, né? Não é só você ir lá tomar remédio e fazer terapia, você precisa ter um estilo de vida condizente com uma pessoa saudável. E dentro da aviação isso se torna 1000 vezes mais difícil, porque você não tem rotina. Você não tem hora para acordar, não tem hora para dormir, você não fala com seus amigos. Então aí a gente entra na minha segunda dica. Faça amigos. Quando?
Primeiro, mantenha contato com os amigos que você já tem e faça amizade com as pessoas do seu treinamento, gente, porque as pessoas com quem você vai fazer o seu treinamento são as pessoas com quem você vai passar mais tempo, por muito tempo da sua vida, no sentido de você vai passar ali uns 2, 3 meses com essas pessoas e depois você vai começar a voar com um monte de gente que você vai ver num voo e nunca mais você vai ver de novo. E também já vai trabalhando aí o seu psicológico para realmente entender que você vai perder grandes momentos da vida das pessoas. Você vai perder natais, você vai perder anos novos, você vai perder aniversários, você vai perder casamentos, você não estará presente. E não só isso, as pessoas não esperarão mais que você esteja presente. Então elas não vão mais contar com você ali, né? Pode ser que elas queiram que você esteja, se você conseguir uma folga, se você conseguir férias e tal, as pessoas vão ficar muito felizes que você está ali, mas elas não vão esperar mais que você esteja. Quanto mais tempo você fica na aviação, mais isso vai acontecer, no sentido de que elas vão começar a se acostumar com a sua ausência, gente. Você não está presente, né? Então, eu acho que hoje em dia, com as redes sociais, com a internet, isso fica minimizado. Você consegue falar com as pessoas todos os dias, você consegue fazer ligação de vídeo, a gente está aqui conversando, a gente está aqui interagindo, então eu acho que hoje em dia é um pouco mais fácil, porém, isso pesa. Gente, isso pesa porque as pessoas estão juntas e você não. Não é só que você tá aqui e a outra pessoa tá ali, a sua família tá toda junta fazendo coisas e você não está. Seus amigos estão todos juntos fazendo coisas e você não está. A Lucy perguntou, então faz amizade como? Não faz, essa é a grande questão, né? Ou você faz, tipo, raramente, assim, você vai encontrar uma pessoa. Por exemplo, as grandes pessoas com quem eu fiz amizade depois em Dubai foram amigos de amigos, né? Então a gente começou a sair junto, tal, não sei o quê. Outros brasileiros que me conheciam por conta do YouTube e aí me mandavam mensagem e a gente ia lá e falava, olha, vamos sair? E aí a gente começava a sair. Então essas eram as pessoas com quem eu realmente comecei a fazer amizade. Só que, gente, é difícil porque as pessoas, e você também, às vezes estão tão cansados que você não vai se esforçar. Você chega num dia de folga e você pensa, meu, eu não quero fazer absolutamente nada, eu quero ficar deitado no meu quarto assistindo Netflix o dia inteiro. Então, também muitas pessoas com quem eu fiz amizade eram pessoas que tinham interesses parecidos com o meu. Por exemplo, eu e o Lucas Manente, a gente se aproximou muito por conta do CrossFit, por exemplo. Né? Então, muitas vezes a gente não combinava e se encontrava no box, sem querer, sabe? Então a gente nem sabia que o outro estava de folga, a gente se encontrava lá. Então é difícil, vai depender muito do quanto você quer também fazer amizade com as pessoas, tá? Mas o que eu sugeriria para você fortemente é que você tente manter esses laços com as pessoas que importam realmente para você, porque você vai precisar dessas pessoas em momentos que o desespero bater e vai bater, gente, principalmente se você estiver em outro país. Quando eu tava voando no Brasil era um pouco diferente, porque eu tinha muitos dias de folga, eu voava muitos dias, eu perdia muitas coisas, mas eu tinha muitos dias de folga também. Então, o tempo de qualidade que eu tinha com a minha família e com os meus amigos era muito bom. Morando fora, é você e você. Se você não faz amigos lá, se você não se esforça, se você não procura um círculo social, realmente fica difícil, tá, gente? A gente já começa a fazer terapia desde já, tá? Já vai fazendo terapia desde já, tá? Começa a procurar fortalecer né, tanto o valor que você acha que você tem, as habilidades que você tem, os hobbies que você gosta. Procure coisas para você se interessar que não sejam só o exercício da sua profissão, tá? Eu acho que tudo isso vai construindo aí essa vida que a gente tem além do que nós somos no trabalho. Bom, gente, é isso, tá? Essa foi a nossa live de hoje, falamos sobre bastante coisa. Eu vou colocar agora para vocês aí na descrição, então, todos as teses, artigos, dissertações que eu li para falar com vocês aqui sobre isso. Eu espero que vocês tenham tirado alguma coisa interessante ou que tenha, né, trazido uma luz aí para vocês sobre essa questão. Eu vou continuar trazendo esse assunto aqui para o canal de saúde mental, voltado também para aviação, mas não só, tá? Porque eu acho que a gente precisa falar desse assunto, a gente precisa trazer, a gente precisa tirar esse estigma das pessoas. A gente, pelo amor de Deus, vai fazer terapia. Nós estamos passando por uma pandemia, tá todo mundo meio louco. Então, assim, e não só porque tá todo mundo meio louco, mas porque terapia te ajuda a se formar como um indivíduo, ajuda nas suas fraquezas, ajuda nas suas vulnerabilidades, ajuda você a crescer, ajuda você a se entender, ajuda você a ser um parceiro melhor, ajuda você a procurar um parceiro melhor, né? Então ajuda muito a sua vida como um todo. Façam terapia,
né? Continuem trabalhando em vocês, procurem ajuda caso vocês precisem. E assim, gente, estou aqui para vocês, de verdade, tá? Eu tenho um volume grande de mensagens, seja aqui nos comentários, seja no meu Instagram, mas assim, tem o meu e-mail de contato aqui. Se vocês precisam de ajuda, eu já falei, não sou psicóloga, não sou terapeuta, mas eu ajudo da maneira que eu puder, tá? Porque eu acho que estamos aqui para isso, estamos juntos. Quem já passou por isso tem que se ajudar, tá? E é isso, gente. Muito obrigada por participarem, por estarem aqui nessa terça-feira à noite. Eu espero que né, a noite de vocês seja muito boa, o resto da semana de vocês seja muito bom também. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.